Olá, tudo bem? Eu vou entrevistar para a TV Afiada o professor Roberto Mangabeira Unger. Ele é professor da Universidade de Harvard, filiado ao PDT e faz parte da equipe mais próxima do candidato Ciro Gomes. Nós vamos falar do Brasil, das perspectivas. Ele vai lançar brevemente o livro Depois do Colonialismo Mental, Repensar e Reorganizar o Brasil. Nós vamos tratar disso também. Professor Mangabeira, eu entrevistei no dia 26 de abril de 2017. Lá o senhor disse que o Brasil precisava de um produtivismo includente, uma educação capacitadora, reconstituir o Estado e de um aprofundamento da democracia com ênfase na oferta e não no consumo. Eu gostaria de começar sobre essa questão do aprofundamento da democracia no momento em que o Brasil vive um dos períodos mais negros depois da democracia de 45. Como aprofundar a democracia com uma ênfase na oferta e não no consumo? Nenhum país reforma a sua política para depois decidir o que fazer com a política reformada. A reforma da política só acontece no meio de uma luta para reorientar o caminho social e econômico do país. Na última fase histórica, nós tivemos um modelo de desenvolvimento baseado em massificação do consumo, facilitada pelo aumento da renda popular, e produção e exportação de commodities, produtos naturais pouco transformados. A agricultura, a pecuária e a mineração pagaram a conta do consumo urbano. Essa estratégia ruiu quando o preço das commodities desabou. Mas ela sempre foi frágil, porque ela apostava na riqueza fácil da natureza. Só a inteligência salva. Agora nós precisamos de um outro projeto, um projeto que qualifique e democratize as oportunidades econômicas e as capacitações educacionais. Democratizar a economia do lado da oferta, não apenas como fizemos até agora pelo nosso nacional consumismo, do lado da demanda. E a grande diferença entre democratizar do lado da oferta e democratizar do lado da demanda é que a democratização da demanda se pode fazer só com dinheiro, enquanto que a democratização da oferta exige inovação institucional, mudança na maneira de organizar a economia brasileira. E, portanto, exige também o recurso mais escasso, que são as ideias. Aí sim, para avançar neste outro rumo econômico, é que precisaremos, ao mesmo tempo, aprofundar a democracia brasileira. E como o senhor vê o que seria essa educação capacitadora? O que poderia mudar num governo Ciro em matéria de política educacional para permitir exatamente essa democratização através da oferta? São duas tarefas interligadas. Uma que tem a ver com a base prática da educação e a outra que tem a ver com a maneira de aprender e de ensinar. O contexto prático exige reconciliar, num país como o nosso, grande, desigual e federativo, a gestão local das escolas pelos estados e os municípios com padrões nacionais de investimento de qualidade. A qualidade do ensino que um jovem brasileiro recebe não deve depender do acaso do lugar onde ele nasce. Portanto, se uma rede escolar local defeituosa cai repetidamente abaixo do patamar mínimo aceitável de qualidade, precisamos ter um procedimento que associe os 3 níveis da federação em órgãos conjuntos. Cooperação federativa, para vir em socorro daquela rede escolar, se necessário, assumi-la temporariamente, consertá-la e devolvê-la consertada. Agora, ao mesmo tempo, tem que executar uma segunda tarefa,
uma revolução no paradigma pedagógico, Como? na maneira de aprender e de ensinar. A nossa educação tradicional é uma educação vidrada em decoreba, em enciclopedismo raso. Agora precisamos de um ensino que se paute por 4 características. Primeiro, que priorize as capacitações de análise e de síntese sobre o domínio dos conteúdos da informação. Segundo, que desenvolva essas capacitações no trato dos conteúdos, com ênfase no aprofundamento seletivo, não na abrangência enciclopédica superficial. Terceiro, que na maneira de organizar o ensino socialmente, prefira a cooperação, o trabalho de equipe entre alunos e entre professores, a justa posição de autoritarismo e individualismo na sala de aula. E quarto, que aborde todo o conhecimento herdado de forma dialética, quer dizer, de pontos de vista contrastantes. Toda matéria deve ser ensinada pelo menos 2 vezes, para que nós possamos começar a organizar no país esse ensino libertador, esse ensino que transforme o espontaneísmo inculto de nossa gente em flexibilidade preparada. Precisamos, antes de mais nada, de uma vanguarda pedagógica. Milhares de professores que sejam os coautores desse projeto. E a matéria-prima para a constituição dessa vanguarda pedagógica já existe. Qual é? Nós temos, pelo país afora, mesmo nos lugares mais remotos, como o Acre, experimentos educacionais avançados. Esta é a matéria-prima. Agora precisa de visão, precisa de projeto. O grande projeto brasileiro agora é esse produtivismo includente e capacitador, que dê braços, asas e olhos à característica mais importante do Brasil, a vitalidade. Uma vitalidade desmesurada, assombrosa, anárquica e quase cega. Professor, o senhor acaba de anunciar o programa para o ministro da Educação do governo Ciro? Eu sou militante da campanha, eu não falo como porta-voz da campanha, mas dentro da campanha eu defendo essas ideias e elas têm acolhimento. O meu papel sempre é advogar pela audácia e pelo casamento da audácia com a imaginação. Professor Mangabeira Unger, nós vamos continuar com essa nossa entrevista e no próximo bloco eu vou falar especificamente sobre as ideias que o senhor tem oferecido ao candidato Ciro Gomes.